Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender, que é gravado aqui na Associação Comercial de São Paulo, essa entidade que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa, e também aqui funciona a Faculdade do Comércio. É uma instituição de ensino superior e de pós-graduação cujo foco também é esse, de qualificar o empreendedorismo, a livre iniciativa, o comércio eletrônico. E hoje nós estamos com um entrevistado muito especial, porque já passou por diversas áreas do setor público e privado, já foi embaixador, não é? É um grande gestor público e também é industrial. André Matarazzo, de uma família que é sinônimo de empreendedorismo. Aliás, já fiquem sabendo que um antepassado do André, o conde Francesco Matarazzo, era considerado o homem mais rico, era o italiano mais rico do mundo, só que residia no Brasil. Então é uma família cuja trajetória, uma trajetória muito edificante, na verdade é sinônimo de empreendedorismo e criou parte dessa trajetória de negócios da história brasileira. André, queria te agradecer já nesse início de programa e te perguntar justamente o seguinte: você é muito envolvido com educação também, eu sei que é um tema que te interessa muito, e tendo sido embaixador e já tendo conhecido muito do mundo, na sua visão, André, o que o mundo desenvolvido conquistou do ponto de vista de educação, de desenvolvimento humano, de sociedade, desenvolvimento social, que o Brasil ainda precisa conquistar? Olha, Wilson, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu acho que o Brasil, nesse aspecto, ele está muito atrasado, porque o Brasil, infelizmente, não teve programas ou projetos ou políticas públicas educacionais de longo prazo. A de mais longo prazo que eu vi e vivi foi do período Fernando Henrique, 8 anos de continuidade numa política, onde nós chegamos, aí sim, à universalização do ensino, ou seja, com a criação do Bolsa Escola na época, hoje chamado Bolsa Família, a colocação de 100% das crianças nas escolas. Mas acho que isso não basta, porque você precisa ter a criança na escola, é ótimo, é fundamental, mas você precisa ter uma educação de qualidade compatível com as necessidades do mundo contemporâneo. Eu acho que nesse aspecto o Brasil está muito longe. Por exemplo, a própria separação da educação com a cultura. O modelo educacional brasileiro, eu acho que ainda, além de não termos esses projetos de longo prazo, você também não está focado nas atuais chamadas necessidades das atuais profissões, onde exige mais criatividade, mais cultura, uma formação menos especializada num sentido, mais ampla em outro, enfim, precisamos fazer mudanças muito grandes, mas acho que, em especial, eu acho que a questão cultural é fundamental de você implementar isso na educação, cultura como cultura geral, e principalmente uma política pública de longo prazo, que não mude com a mudança de governo a cada 4 anos. Perfeito. Agora, sendo um gestor público de bastante gabarito, eu te pergunto o seguinte, André, pensando em economia criativa, né, como você imagina uma cidade, sobretudo São Paulo, que é essa megalópole, como se prepara uma cidade que seja um ambiente favorável à economia criativa e ao empreendedorismo? Eu acho que o primeiro ponto é você pensar a cidade em relação às pessoas. Hoje, se você olha cidades como São Paulo, por exemplo, ela não está focada no bem-estar das pessoas, né? Até porque você não vê o projeto de cidade, ele tem que ser adequado numa cidade como São Paulo, que você tem características muito diferentes, quase de quarteirão para quarteirão, de bairro para bairro. Não existe você fazer um projeto que sirva na cidade toda. O segredo disso, acho que é o primeiro ponto disso, é você entender que conhece as prioridades e os problemas de um lugar, quem trabalha e quem mora no lugar. Isso é essencial, né? A conversa local, e é quase um projeto ou um programa feito sob medida. Isso é um ponto. Segundo ponto,
é você adequar as necessidades do momento. Você não pode ter as pessoas, como acontece em São Paulo, todos os empregos no centro da cidade e 70% das pessoas morando na periferia, onde, na média, passam 2, 3 horas por dia no transporte urbano. Um transporte urbano, aliás, de péssima qualidade, e é privado, contrariamente ao que acho, não é público, privado, é de péssima qualidade e completamente inadequado se você olhar todos os mandamentos de uma cidade moderna, ainda com óleo diesel, né, longe das pessoas, quer dizer, ele é todo ultrapassado. Então, eu acho que você tem que adequar a cidade a uma realidade. Tem que ser autossustentável, você tem que pensar na sustentabilidade, você tem que ter programas culturais adequados à realidade da cidade, levar cultura de qualidade, eu acho que esse é o ponto, procurar elevar o patamar, né, cultural da sociedade, que acho que isso é o que todo mundo quer, todo mundo busca a melhora, isso é muito importante a gente ter em mente, né? Ninguém quer ficar estacionado ou andar para trás, todo mundo quer avançar. Então, eu acho que uma cidade inteligente é aquela cidade que promove o bem-estar das pessoas. Todo mundo confunde muito cidade inteligente com cidade que é controlada por aplicativos. Não, você pode até ter os aplicativos. A cidade inteligente é aquela que você, para chegar numa unidade de saúde, você não anda mais do que meia hora, 20 minutos. Você tem, no máximo, essa distância também a escola, o emprego, e etc., né? Que você tem um transporte público sustentável, né? Moderno, que poupe energia e que não polua, enfim, são todos esses aspectos. E com isso, eu acho que o que você falou da economia criativa, eu acho que aí é muito o que você considera a economia criativa. Para São Paulo é uma cidade onde a economia criativa ela é presente o tempo todo, é uma cidade das universidades, das escolas, dos colégios, dos centros culturais, isso é economia criativa. Mas aí você olha São Paulo, se você olhar o mapa da cidade, centros culturais, por exemplo, você vai olhar que eles estão todos concentrados no centro da cidade, periferia não tem nada. Então você tem mais da metade da população que não tem acesso. Parques, né? Também. Então nós fizemos, na época, na prefeitura, fizemos as fábricas de cultura, que tinha exatamente este objetivo, levar o conceito da economia criativa para a periferia, para os lugares, fizemos 10 na época, mais vulneráveis, onde os jovens eram mais vulneráveis. E não eram centros culturais contemplativos, e sim proativos, onde você ensinava fotografia, vídeo, dança, música, artes plásticas, enfim, todo o conjunto de atividades que vocês... E de lá saíram grandes talentos, DJs, outros artistas, fotógrafos, etc., produtores culturais, ensinávamos, e que acho que isso é importante, por exemplo, o teatro não é só atuar. O teatro tem o sonoplasta, o teatro tem o iluminador, tem o cenógrafo. Essas todas são profissões muito importantes. Para isso, nós até criamos a escola, São Paulo Escola de Teatro, que tinha esse objetivo, ter uma unidade no Brás e uma unidade na Praça Roosevelt. Então, na sua opinião, a cultura, ela qualifica o ambiente de negócios? Não, mas a cultura não só qualifica o ambiente de negócio, que eu me lembro uma vez, eu perguntei para o meu tio, Titilo Matarazzo, Francisco Matarazzo Sobrinho, que foi fundador da Bienal, do Museu de Arte Contemporânea, fez o Ibirapuera, e perguntei para ele por que é fazer a Bienal? Ele falou pelo seguinte, São Paulo é um estado que está crescendo, o Brasil está crescendo. Mas para o ambiente de negócio é muito importante que o Estado ele esteja inserido no mundo. E a única forma de você inserir uma sociedade no mundo é através da cultura. Criou a Fundação Bienal de São Paulo, que hoje, e já na época, era a segunda mais importante bienal do mundo e colocou São Paulo no cenário internacional automaticamente. Depois vieram os museus, tudo isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje a boa formação, aqui a Associação Comercial que tem a Faculdade de Comércio, e etc., é muito importante. A pessoa, para o bom empreendedor, eu sempre falo, a pessoa que não tem cultura, ele tem uma caixa de ferramentas, né? A pessoa que tem cultura, ele tem aquela caixa, sabe aquela caixa de ferramentas que vai abrindo, que tem andares, etc.? Ele tem muito mais ferramentas.
Então, isso facilita a vida, porque quando ele se depara para tomar uma decisão ou para decidir sobre um negócio, quando ele tem conhecimento, o leque que ele abre na cabeça para tomar decisão é enorme, muito mais amplo. Vai facilitar muito o processo de tomar uma decisão melhor. Então, acho que a cultura, para mim, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento da pessoa. E, inclusive, o desenvolvimento econômico, empresarial de uma pessoa. Claro. Bom, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo, André, e no retorno, no nosso segundo bloco, a gente vai explorar um pouquinho a sua atividade empresarial. E você é industrial, né, da empresa Metalma, uma indústria super tradicional, presente em várias cidades brasileiras. Eu queria explorar no segundo bloco esse assunto do seu lado industrial. Até breve. Olá, estamos de volta com o programa Educar para Empreender, hoje entrevistando o embaixador e industrial André Matarazzo. André, no último programa a gente falava sobre a necessidade de se criar um ambiente favorável nas cidades ao empreendedorismo, que valoriza a economia criativa, essa educação, essa cultura que propicia aos jovens, não é, a pavimentação de um caminho empreendedor, criativo, inovador. E você é industrial, portanto você tem uma vivência extraordinária na gestão pública e também na vida privada. Eu queria saber um pouquinho, André, queria que você compartilhasse com o nosso público, que são de empreendedores, né, justamente a sua experiência na iniciativa privada, mas concentradamente a sua experiência enquanto industrial, que é a empresa Metalma. Bom, a Metalma, que é a abreviação de Metalúrgica Matarazzo, que ela veio a ser a primeira das empresas do Grupo Matarazzo que fazia as latas para a industrialização da banha no final do século XIX. Obviamente, não é o mesmo CNPJ, né? Mas veio evoluindo. Hoje ela atua na área de extrusão de plásticos, na parte de embalagens para alimentos, né? Isso fazemos em Manaus e lá em São José dos Pinhais, no Paraná. Atua também na parte de placas e chapas de policarbonato, que é um plástico quase vidro, vamos dizer, né? E também na parte de bicos e copos, também de plástico, isso aqui em São Carlos, no interior de São Paulo. Indústria, para nós, está no DNA da nossa família, né? Que vem desde que se chegou no Brasil, a família Matarazzo ela atua na parte industrial. Eu comecei em banco, para aprender, logo que ainda como estagiário, depois fui para a indústria e depois fui para a área pública, onde fiquei um bom período. Mas nunca me afastei completamente da indústria, embora não me dedicasse a ela, acompanhava, tinha um primo meu dentro da empresa e agora, parando um pouco na atividade política, voltei para a indústria, que é uma coisa que eu gosto bastante. Te diria que, infelizmente, o Brasil não é um país amigável para a indústria. Ao contrário, com essas taxas de juros que nós praticamos, e não é agora, nos últimos 30 anos, o Brasil sacrificou muito a indústria em privilégios, seja a custo de governo, seja o sistema financeiro. Houve uma drenagem muito grande de recursos do setor produtivo para o setor financeiro. Agora, a indústria é a base de sustentação de um país e de uma economia. Primeiro, porque é um grande gerador de empregos. Segundo, é um gerador de empregos bem remunerado e altamente qualificado e que obriga, como a indústria, se você hoje, no mundo atual, se você não estiver acompanhando as inovações e aquilo que a sociedade quer, você está fora do mercado. Então, isso também obriga com que o país, através da sua estrutura industrial, se mantenha permanentemente atualizado com toda a inovação e com todas as melhorias que acontecem no mundo. Eu dou um modelo de como isso mudou. Eu, no início da minha carreira, estava na Matarazzo Têxtil, lá atrás, anos 80. Nessa época, nós tínhamos o que se chamava ateliê. Era um lugar onde tinha umas senhoras que iam para a Europa, viam as tendências, as modas, desenhavam, adequavam um pouco ao Brasil, desenhavam os padrões, davam para a fábrica e falavam, olha, a coleção de verão é esta.
a fábrica fazia os mostruários, chamava-se os vendedores, falava, olha, vai lá nas Pernambucanas, na Riachuelo e todos, o que temos para esse ano é isso. E eles saíam Se virem. vendendo. E era assim, funcionava bem. Nessa época, imagina, Matarazzo fazia 6 milhões de metros, era a maior indústria têxtil do país. Bom, hoje, falando com o Flávio Rocha, ele me disse, você vê, André, que diferença, ele é contemporâneo, meu. Ele falou, hoje é o contrário, não existe mais isso. O processo é de trás para frente. Quem dita o que vai ser produzido é o consumidor através, seja do código de barras, seja das vendas online. E eu falei, eu faço cerca de quase 200 lançamentos por semana. Então, a tendência vem do consumidor. Você vê como não é a tendência. A produção sai do consumidor e ela é quase feita sob medida para cada um. Você tem que... Então, se você não se adequa a isso, você está fora. Então, a indústria ela tem que andar assim. Então, isso acaba obrigando todo o processo da economia, de trás para frente, né? Para a indústria funcionar assim, ela tem que ter gente qualificada para isso. Para ter gente qualificada para isso, ela tem que ter escolas e universidades que adequem as pessoas para isso. Portanto, é o processo que eu acho que faz um país avançar e evoluir. Uma coisa importante, André, é o seguinte, a gente sabe que no passado as empresas elas organizavam os seus recursos humanos muito com base na hierarquia, certo? Sim. E hoje se incentiva muito o que eu chamo de intraempreendedorismo, isto é, os colaboradores terem essa mente de dono também. Eu queria te perguntar o seguinte, você gosta daquele profissional que te desafia? Não, acho essencial, né? Eu sempre gosto. Aliás, isso que você está falando, eu sempre, quando eu fui presidente, no início, nos anos 90 da empresa, eu já fazia muito esses desafios, inclusive com os operários. Fazíamos programas internos para quem desse sugestões de melhorias dentro das plantas. Eu aprendi a sempre trabalhar com gente que é melhor do que eu. Eu não tenho essa insegurança. Eu sempre acho que o meu papel é encontrar um financeiro que seja muito melhor financeiro do que eu, um comercial que seja muito melhor comercial do que eu e um industrial que conheça as fábricas muito melhores do que eu. O meu papel é conseguir coordenar esse pessoal e ter as ideias para frente, para onde nós queremos ir. Mas efetivamente, e também quero ideias dessas pessoas, elas têm que estar permanentemente de olho para frente. Eu acho que isso, porque senão a indústria não sobrevive. A indústria vive de inovação. Aliás, qualquer empresa, né, André? A inovação é fundamental. Não sei, tem produtos que, vamos dizer, estão aí há 40 anos, é aquela coisa, mas a grande maioria hoje não, porque a sociedade ela se modifica muito rapidamente, né? Os seus anseios, os seus desejos e o seu consumo, ele vai mudando muito rapidamente. Então você tem que estar muito conectado com isso. Eu gosto de gente que tenha espírito empreendedor, que desafia a empresa e desafia a si próprio. Perfeito. Bom, vocês acabam de receber aqui uma dica muito valiosa de um industrial, né, que é membro de uma família que empreende há mais de um século, que é justamente o seguinte, você que é gestor, certo? Você que é empreendedor, você que é dono de um negócio, procure criar no seu ambiente de trabalho um ambiente favorável para que as pessoas possam, de fato, ser criativas. É muito bonito isso no discurso, mas você tem que criar esse ambiente. A sua empresa, ela só estará atualizada, né? Ela só estará up to date se todo o seu corpo de funcionários, os seus colaboradores, os seus gestores puderem, se eles tiverem essa capacidade e essa possibilidade de sugerir atualizações. Agora, se você gere a sua empresa muito com base na hierarquia, as pessoas elas ficarão asfixiadas. Isso é um grande problema, não é, André? Não, sem dúvida. Eu acho, então, hoje em dia, as empresas modernas, você vê o pessoal tem lá a sala de descanso, tudo bacana. Mas isso é menos importante do que você ter a alta gerência ou o processo decisório da empresa aberto. Isso é importante. Você pode estar dentro do escritório do Banco do Brasil. Se tiver um processo decisório aberto, vai funcionar, as pessoas vão se sentir livres para pensar, o que não significa indisciplina, vale tudo, nada disso. Livres para pensar e livres para falar. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Perfeito. Bom, e para encerrar, André, um assunto que me parece também bastante importante, e eu sei que você tem um belo testemunho para dar nesse sentido, os empreendedores que nos assistem e que estão pensando na sua sucessão,
certo? Preparar os seus herdeiros, né? Eu sei que você teve dentro de casa também um clima muito favorável para que você continuasse essa sua trajetória. Qual é o seu testemunho? Como é que seu pai, eu sei que seu pai teve uma participação muito importante nisso, em te preparar, certo, para esse desafio de ser industrial. O que você diz para quem está preocupado com a sua sucessão? Mas duas coisas importantes. Primeiro, essa questão do empreendedor. É muito importante o empreendedor tomar muito cuidado, porque agora está nessa fase onde todo mundo quer ser empreendedor e todo mundo tem que ser empreendedor e tal. Ser empreendedor tem riscos. A pessoa tem que pensar muito, tem que olhar muito, e nunca colocar todas as fichas dela numa coisa só, porque pode dar errado. E o Brasil é um país difícil, instável. Então, isso é o primeiro ponto. Mas empreendeu, deu certo, você tem que procurar assegurar a continuidade da sua empresa, seja vendendo para alguém, seja preparando a sucessão direito. Eu, de um lado, tive muita felicidade com relação ao meu pai, por ter sempre me posto à frente. Eu era o único filho homem, isso numa família de pai italiano e mãe libanesa. Você sabe que o filho homem tem privilégios, que é um erro, mas era assim. Sim. Então, essa altura, não vou me queixar. Mas e meu pai sempre foi muito aberto, mas eu assisti também na minha família sucessões muito complicadas, muitas brigas. E quando você tem briga de acionista ou briga em sucessão, a única pessoa que fica feliz é o advogado. Porque sabe aquela coisa que você está pagando o advogado, então a viagem que você deixa de fazer, o carro que você deixa de trocar, o aumento de capital que você poderia fazer na empresa, tudo você vai deixar de fazer porque não está com cabeça para pensar e o dinheiro está indo para o advogado. Fora o que repercute nos colaboradores, né? Não, claro, isso é um desastre. O advogado vai fazer aquela viagem que você queria fazer, ele que vai fazer, ele vai trocar de carro, né? Ele provavelmente vai acabar comprando uma empresa tal, enquanto você... Então, não pode brigar. Eu acho que também tem que lembrar uma outra coisa, não é porque é família que tem que estar na empresa. Agora, não é porque é família que não pode estar na empresa. O equilíbrio, né? Também falam essa coisa, você vem de empresa familiar, também que fala empresa familiar não dá certo, isso é uma grande bobagem. Nos Estados Unidos, 80% das empresas familiares grandes são familiares, e se você olhar as grandes montadoras que estão aí em pé, uma é a Fiat, Stellantis hoje, controlada ainda por uma família, e a Ford, controlada ainda pela família Ford, ou pelo menos como acionistas de referência. Então não é isso. Agora, você não pode obrigar o filho a estar na empresa, e você tem que saber avaliar. Ele tem talento? Seu pai nunca te obrigou? Meu pai nunca me obrigou e nunca opinou nem no que eu deveria estudar. Ele conversava todas as vezes que eu queria. Mas até porque ele sofreu isso ao contrário. Meu pai teria sido um pecuarista ou fazendeiro, era a paixão dele. Questão ambiental, etc. Mas obrigaram ele, como ele era o mais velho da geração, a ir para a empresa. Então ele não era um apaixonado, por isso acho que ele sentiu na pele. Ele sempre me deu muita liberdade nisso. Mas, primeiro, acho que tem que conversar com os filhos, tem que preparar os filhos. Sentir se tem talento, então ele vai se preparando. E aquela coisa, se você tem mais de um filho, 2 filhos, você tem que conversar desde o começo, dizer o seguinte: primeiro, você não tem obrigação nenhuma de deixar nada para filho, não tem. Pode ter obrigação legal, mas você tem que pensar, quando você fala numa empresa, você tem que pensar que se ela tem lá, sei lá, 1000 empregados e tal... Como é que vai perpetuar isso? Poxa, né? Perpetuar, você tem que assegurar a continuidade para eles. Exato. Tem uma responsabilidade aí, né? Então, acho que é esse conjunto, você tem que estar com a cabeça boa, se orienta, pede opinião, eu acho que isso é uma coisa, e prepara cedo. A melhor sucessão é aquela feita em vida, porque você deixar... a Deus dará? Ao Deus dará dá problema, normalmente dá problema, e é uma pena para a família, porque briga societária é uma coisa, você pode ter, acontece, briga societária entre famílias, você tem um envolvimento emocional pavoroso, você destrói a empresa e destrói a família. Perfeito. Bom, ensinamento valiosíssimo, aliás, vários ensinamentos. André, muito obrigado pela aula que você deu, né? André é um professor. André, eu falei embaixador, citei aqui embaixador industrial, mas o André, essencialmente, eu vejo o André muito identificado
como um professor. Ele tem prazer em compartilhar conhecimento, ele é muito generoso nesse compartilhamento de conhecimento. As pessoas estão ansiosas, sedentas por conhecimento, portanto eu te agradeço muito, André. Para mim é um prazer, Wilson. Parabéns aí pelo programa, parabéns pela FAC que eu tenho acompanhado. Essa sim, estou acompanhando, está indo muito bem, seja na graduação, seja na pós-graduação. Hoje é uma referência de qualidade. Muito obrigado. E até o próximo programa Educar para Empreender.